hoje, nesse momento, pelo Zoom, ao vivo, vocês também que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, nós queremos dar as boas-vindas e um bom dia para todos. Que o nosso bom Deus, nesta manhã, diante da sua graça, possa falar com vocês. Amém. Vamos orar, vamos adorar e vamos também ouvir a palavra de Deus nesta manhã. E convido vocês que estão conosco, tanto ao vivo no Zoom, como também no celular, aí no canal do YouTube, para que abra suas Bíblias. No Salmo 148, nós vamos fazer uma leitura, um coro de aleluias. Aleluia. Louvai ao Senhor dos altos dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos. Louvai todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhe uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismo todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos, que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos louvar esse Deus com oração e vamos aproveitar que a nossa irmã Vera já está aí. Louve a Deus, nossa irmã Vera, com oração, uma forma de gratidão a esse Deus que convida rapazes e donzelas, velhos e crianças, todos, não só animais, não só a sua criação, pois nós somos a sua criação, mas ele fala, padres e donzelas, velhos e crianças, para louvar a Deus. Vamos o adorar com oração nesse momento. Sou da igreja com a paz do Senhor. Grandioso Deus, louvado seja o teu nome, meu Senhor, nesta hora, meu Deus. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, nessa plataforma, mas no mesmo Espírito, Senhor, aqui estamos para te honrar, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor é único, o único Deus que devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Obrigada, Jesus, muito obrigada, Senhor, por este momento aqui. Porque muito, Senhor, até queria estar aqui nesta hora, Senhor, mas não consegue. Por que, Jesus? Porque a fraqueza, Senhor, porque Satanás usa, Senhor, suas vidas para que não venham te adorar, Senhor. Mas em nome de Jesus, eu te peço nesta hora que o Senhor liberte esse, Senhor. Que um dia eles possam te conhecer, Senhor Jesus, e saber como é maravilhoso, como é tremendo, como é gratificante servir o Senhor. Não existe alegria, Senhor, neste mundo, Senhor. Nossa alegria está em Ti, meu Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, nesta manhã, neste dia que o Senhor assim nos abençoou com ele, Senhor. Que o Senhor nos deu fôlego de vida para acordar, para participar desse dia, para aproveitar esse dia, e que nós podemos aproveitar esse dia, Senhor, te servindo, buscando o Senhor, louvando nesse dia, te adorando, porque o Senhor é o único que devemos toda a honra e toda a glória. Que o Senhor receba tudo que for feito aqui, Senhor, nesta manhã, como aroma suave no trono da tua graça, meu Deus. Receba, Senhor, nossas orações, nossa adoração, nossos louvores, nosso estudo bíblico. Receba como aroma suave os céus, Pai.
E eu te peço também, nesta hora, que o Senhor abençoa nosso pastor Eugênio, que o Senhor fortaleça ele, enche ele com a tua graça, meu Senhor, para que ele não venha falar dele mesmo, mas que ele venha falar do teu Espírito Santo, meu Deus. Toma, Jesus, todos que estão aqui nesta plataforma, nesta manhã, em tuas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo possa visitar cada lar, Jesus, e trazer nos corações que estão tristes alegria, nos que estão aflitos calmaria, Senhor. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. O Senhor não perdeu o controle de nada. E nós queremos nisso, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço aqui nesta hora e assim te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos ainda acompanhar a leitura da parte do nosso Deus, que está no Salmo 32. E após a leitura, nós vamos já convidar nossos irmãos para que também nos dê uma palavra de oração, de confissão de pecado. Precisamos entender que somos pecadores. Você que nos escuta, temos que entender que somos pecadores e precisamos sempre pedir perdão ao nosso Deus. Não somos super espirituais, somos pecadores, mas remidos por Jesus, do sacrifício com o qual ele fez na cruz. Nós estamos aqui na terra, estamos aqui neste mundo. Precisamos todos os dias se colocar de joelho e pedir perdão. Nós vamos ler e após vamos ouvir uma palavra de oração para nossos irmãos. Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus olhos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Intercitei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exaltai, vós todos que sois retos de coração. Vamos convidar nossa irmã para também nos dar uma palavra de oração. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o Senhor, nosso Deus, palavra poderosa, maravilhosa, Senhor, penetre em nossos corações, e nós entendemos, meu Pai, que Tu és misericordioso, Tu és compassivo, Tu és assaz as tuas misericórdias se estendem, Senhor, de geração em geração. Nós reconhecemos, Pai, que ela é a verdade, a tua palavra é a verdade, quando nos convida a confessar os nossos pecados. Na tua bondade, Senhor Jesus, nós nos encontramos na tua presença, sabemos que foi por intermédio do teu sacrifício que nós recebemos o perdão. Perdão junto ao Pai. E possamos, nessa manhã, estar purificados, lavados, alvejados no sangue do Cordeiro,
para que toda a nossa adoração, toda nossa oferta de adoração seja aceita no trono da graça. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. Nós confessamos os nossos pecados, pedimos que o Senhor nos perdoe de todas as nossas transgressões, todo pecado que nos separa do Senhor, pecado muitas vezes que nós não confessamos, pecados do passado, muitas vezes que não lembramos, mas confessamos a Ti tudo, Senhor, que desagrada, tudo que fizemos, tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que fizemos, meu Pai, que entristeceu o Senhor, que o Senhor nos perdoe. E queremos te oferecer um sacrifício de adoração verdadeiramente que agrade ao Senhor. Nesta manhã, o Senhor venha purificar os nossos corações, lavar as nossas mentes, alvejar as nossas vestes com o sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez em volta da Tua palavra para aprender e nos alimentar dela. O Senhor sacia a nossa alma, a nossa alma saia daqui hoje, pela manhã, alimentados pela Tua palavra. E que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. O Senhor conhece cada necessidade, o que precisamos ouvir para nos alimentar nesta manhã. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos aqui no Salmo 148, no início, no versículo 12 e versículo 13. Rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Por quê? Só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Vamos, neste momento, louvar a Deus com nossos cânticos espirituais e convidar nosso presbítero Cícero para trazer esses cânticos ao Senhor. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor. Os irmãos estão ouvindo a gente, beleza? Dá um sinal. Amém. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque Amém. como a gente está na internet, né? Então, todo cuidado é pouco. Vamos louvar o Senhor com a canção Teu Reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas do saber e conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas do saber e conhecer de Deus, quão
Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, rendemos graças ao teu santo nome, que é digno, Senhor Deus, de toda adoração. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja o louvor, a adoração. Nós te bendizemos na manhã desse dia, Pai. E te louvamos porque o Senhor é bom, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, louvado seja o teu nome. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos, a vocês que nos escutam pelo nosso canal, transmissão no YouTube, aí no Zoom. Nós tivemos esse momento de adorar o Senhor com oração, de confessarmos da leitura da palavra, e podemos expressarmos nossos louvores ao Senhor, mesmo distante, mas assim, aprove a Deus louvar a Ele com essas canções. Agora nós pedimos que esteja atento à transmissão da palavra de Deus. Vamos convidar nosso pastor Eugênio Hoffmann para estar com a ministração, a exposição da palavra de Deus. Mais uma vez, reverendo, bom dia, e a palavra está com o Senhor. Bom dia, irmãos. Graças e paz da paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Estão me vendo bem? Ótimo. Amém. Meus irmãos, uma alegria, né? Como já afirmei, estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor. Vamos, desta feita, abrirmos a Sagrada Escritura no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 2, e vamos efetuar a leitura do verso 1 ao verso de número 12. Marcos, capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. O texto diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ele ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar aos pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Jamais vi coisa assim. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Santo, bendito, gracioso e maravilhoso Deus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Damos graças, Pai, na leitura da Tua palavra e rogamos graça do Senhor para este momento em que ela será exposta. Pedimos a iluminação do Teu Espírito, a fim de que, ao ouvirmos aquilo que será dito, nosso coração seja alegrado, fortalecido, exortado
naquilo que estivermos caminhando de forma errada, orientação da tua palavra, mas, sobretudo, ó Deus, com os corações quebrantados e contritos na tua presença. É em o nome do Senhor Jesus que nós rogamos todas essas bênçãos. Amém. Meus irmãos, concluímos o capítulo 1 do Evangelho de Marcos e agora estamos no capítulo 2. Que bênção, que bênção. Hoje pela manhã, eu estava lembrando de um acontecimento muito particular, muito próprio. O bairro que eu morava, em João Pessoa, havia uma praia próxima em que nós podíamos ir caminhando. Não era uma caminhada agradável, até porque naquela época, a coisa de 20, quase 30 anos atrás, não havia asfalto. Era de chão batido e muitas pedras, muitas pedras. Lembro que, às vezes, havia transporte público para ir para aquela praia. Mas eu lembro que, às vezes, me dava a vontade de caminhar. Algumas poucas vezes eu fui e fiz a caminhada a pé. Fui a pé e retornava a pé. Uma caminhada 1h30, 1h45 minutos. Lembro que uma dessas vezes em que fui sozinho, a caminhada foi tranquila na ida, fiquei um tempo lá refletindo, meditando, e abaixo de um coqueiro, lógico, não havia coco, e ali naquela sombra, meditando sobre a grandeza de Deus, meditando sobre a sabedoria de Deus, poder de Deus, né, que estabelece limite, a fim de que o oceano vá, ou o mar vá até um certo ponto e depois retorne. E depois daquele momento gostoso de reflexão, eu fui, mergulhei, depois saí e tomei o caminho de volta. Meus irmãos, no caminho de volta, a minha sandália arrebentou. E logo no comecinho do retorno. E aí eu tive que fazer todo o retorno descalço. O sol a pino, aquele chão cheio de pedras. Irmãos, que volta difícil. Que momento doloroso. Mas eu precisava voltar. Eu sabia que eu não podia permanecer onde estava e eu não poderia ter uma outra alternativa. Eu precisava seguir naquele caminho, ainda que difícil, ainda que cheio de pedras que machucavam os pés, o sol a pino fazendo a terra queimar e procurando sempre a sombra de alguma árvore que havia ali no meio da estrada, mas eu precisava continuar caminhando. E permita dizer que muitas vezes a caminhada cristã é assim. Há momentos que você vai enfrentar tremenda dificuldade, há momentos de dores, há momentos que machucam, mas nós precisamos continuar nessa caminhada. Que Deus nos dê a graça de que possamos permanecer assim até a volta do Senhor Jesus. Pois bem, permitam então retornar ao texto de Marcos, capítulo 2. Se você que esteve conosco durante essa exposição do capítulo 1, você vai perceber que há um grande contraste entre o capítulo 1 e agora o capítulo 2. E vamos iniciar então essa exposição. Com relação ao capítulo 1, irmãos, é o capítulo da glória, é o capítulo do louvor, o capítulo em que as pessoas bendizem e glorificam ao nome do Senhor Jesus. Mas agora, no capítulo 2, nós vamos encontrar uma forte oposição. Uma oposição que começa com Satanás e os seus demônios e que se veste de pele humana na pessoa dos escribas, fariseus, doutores da lei, herodianos, e por sua vez vão tramar de forma astuta, maquiavélica,
silenciar a voz de Jesus, ainda que tenham que matá-lo para que isso venha a acontecer. E você pode verificar isto no capítulo 2, versículos 6, 7, 16, 24, assim também como no capítulo 3, versículo 6 e o versículo 22. Meus irmãos, Jesus poderia ter se mantido concentrado dentro do seu ministério em curar enfermos, alimentar os famintos, já que havia uma grande necessidade circunstancial ao redor dele. Todavia, irmãos, Jesus não veio apenas para realizar milagres, no sentido de alimentar as multidões famintas ou de curar a enfermidade daqueles que careciam. Esse não era o fim último do ministério de Jesus. Lembrando que Jesus, o Emanuel, o Deus encarnado, ele veio para tomar a cruz no nosso lugar. O propósito principal da missão de Jesus era demonstrar a glória de Deus e oferecer-se a si próprio como sacrifício, como libação pelo nosso pecado. Razão pela qual os milagres tinham um papel importante, mas não preponderante. Os milagres apontavam exatamente para a sua identidade. Ele era Deus, continua sendo Deus. E a sua missão era abrir as portas para que a mensagem da salvação chegasse aos corações. Essa era a razão pela qual Jesus operava milagres. A multidão reunida no capítulo 1 é diferente dessa que aqui está no capítulo 2. Aquela multidão buscava milagres. Essa multidão agora vem para ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. Vem para sorver o ensinamento do Senhor Jesus. O texto nos diz que Jesus havia acabado de chegar em Cafarnaum, vindo de uma cruzada evangelística. Capítulo 1, versículo 38 e 39, vamos dizer que Jesus vinha de cidade a cidade, ali margeado pelo mar da Galileia, para pregar o reino de Deus nas sinagogas. E agora ele está de volta à sua própria cidade. Nos diz também um texto correlato de Mateus, capítulo 9, versículo 1, assim como o texto que lemos aqui do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. É importante lembrar que Jesus ele nasce em Belém, ele foi educado, passou a infância, os 2 anos de infância no Egito, depois ele é educado em Nazaré, e ele escolhe a cidade de Cafarnaum para ter ali a sua base missionária após ser expulso da cidade de Nazaré. E isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 13. Meus irmãos, a cidade de Cafarnaum, então, passa a ser o quartel-general de Jesus durante os seus 3 anos de ministério terreno. Jesus é como um imã irresistível. E aonde ele chega, ele atrai uma grande multidão que o procura. Lógico que, tanto pelas suas obras, mas e também motivado pelo seu ensinamento. A casa onde Jesus estava, registra o evangelista Marcos, encheu-se de tal forma que haviam pessoas preenchendo cada espaço, cada metro quadrado daquela residência. E as pessoas estavam ali ávidas para ouvir o ensino de Jesus, mas é verdade, outras que ali estavam motivadas pela curiosidade de saber quem era ele. Outros ainda por inveja, e certamente haviam aqueles que estavam desejosos de serem curados pelo Senhor Jesus. E é exatamente, irmãos, nesse contexto que Jesus veio para anunciar o reino, para libertar os cativos de espíritos imundos, para curar aqueles que viviam sofrendo pelas enfermidades, razão pela qual o reino é declarado, é anunciado, é demonstrado nessa condição, nessa vertente, abarcando as diversas situações e necessidades, as vicissitudes daquilo que é a ânsia do coração humano. E exatamente, irmãos, dentro
desse contexto que acontece, então, um glorioso milagre. Acerca desse milagre que aconteceu, registrado no capítulo 2, versículos de 1 a 12, o Warren Wiersbe, ele analisa a perspectiva do olhar de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para essa situação. Primeiro, Jesus olha para cima. É interessante que a casa está cheia de pessoas e, de repente, aqueles homens começam a escavar o teto. Então, Jesus olha para cima e vê 4 homens que se esforçam para trazer um paralítico aos seus pés. Ele vê que esses homens têm essa iniciativa, essa união, essa perseverança e essa fé. No segundo olhar, Jesus olha para baixo e vê aquele homem doente de corpo e de alma, aleijado, desanimado e esmagado pela dor e pela culpa. Antes de curar o seu corpo, observe que Jesus pronuncia palavras de paz à sua alma. Antes de curar o seu corpo, Jesus vai então curar a sua alma. O perdão é o maior milagre de Jesus, porque atende à maior necessidade do nosso ser. Custa também o maior preço e traz, consequentemente, a maior bênção e o mais duradouro resultado. Há um terceiro olhar, o olhar de Jesus ao redor, que vê os críticos que vinham vindo para vigiá-lo e contradizê-lo. O quarto olhar de Jesus, quando Jesus olha para dentro de cada um daquela multidão e vê o coração dos críticos arrazoando pensamentos hostis a seu respeito e acusando de blasfêmia. Diante de todos esses olhares, irmãos, eu queria meditar com você nessa manhã sobre o olhar daqueles que levam alguém à presença do Senhor Jesus. Veja que olhar maravilhoso, o olhar daqueles que levam alguém à presença do Senhor Jesus. E a nossa oração desde já é que o Senhor nos incomode para que nós sejamos encontrados e vistos como aqueles que fielmente estão comprometidos para levar outras pessoas à presença do Senhor Jesus, para que sejam curadas de suas enfermidades, para que tenham seus pecados perdoados através da declaração amorosa do Senhor Jesus e assim tenham a sua vida transformada, como foi a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, ao nos voltarmos para o texto, vamos verificar que Marcos nos informa que 4 amigos, eles decidiram levar um paralítico à presença de Jesus. Esse homem não poderia ir por si próprio, mas ele precisava chegar aonde Jesus estava. Ele estava impedido de se mover porque era coxo e entrevado. Suas pernas não se moviam, seus músculos estavam certamente atrofiados e a sua coluna vertebral paralisada. A doença havia atingido as áreas motoras do seu cérebro. Ele jazia como um morto, prostrado. Aquele homem tinha de ser carregado. Então, os seus amigos o ajudaram a ir a Jesus. Ainda hoje, há muitas pessoas que não irão à casa de Deus, a não ser que sejam levadas e colocadas aos pés de Jesus. E por isso mesmo eu quero partilhar com você sobre 4 atitudes que aqueles amigos tiveram e que são dignas de ser imitadas por nós nos dias de hoje. Em primeiro lugar, eles tiveram um despertamento, tiveram uma visão. Lucas vai nos informar que aqueles 4 homens queriam introduzir o paralítico dentro da casa e pô-lo diante de Jesus. Pode verificar lá em Lucas, capítulo 5, versículo 18, o texto corre lá. Aquele coxo precisava de ajuda. Ele não poderia ir por si mesmo a Jesus. Ou era levado, ou então estaria fadado à mesma vida de desprezo e ostracismo. Entretanto, esses 4 homens tiveram a visão de levá-lo e pô-lo ante da presença de Jesus. Eles compreenderam
se aquele paralítico fosse colocado diante do mestre, ele seria curado e seria liberto, e aquele mal seria arrancado do seu corpo. A visão determina a maneira de viver. A visão nasce da pesquisa e da informação. Eles sabiam que Jesus era poderoso. Certamente aqueles homens já haviam levantado provas, já haviam levantado informações, já haviam ouvido testemunhos. Eles não deram passo em falso, eles não se aventuraram, eles foram impulsionados na certeza de que se seu amigo estivesse na presença de Jesus, ele poderia ser liberto e ser restaurado através do poder do Senhor Jesus. A visão, irmãos, determina essa ação. O homem sem Jesus, ele está só, ele está doente, ele está perdido, ele está morto. Não há esperança para os aflitos, a menos que os levemos à presença de Jesus. Nós não podemos converter pessoas, mas nós podemos levá-las à presença de Jesus. Não podemos realizar milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés daquele que opera com poder, o querer e o efetuar, pois Jesus continua até hoje operando milagres. Louvado e bendito seja o seu nome. Me permita aqui partilhar um testemunho. Em 1958, Paul Yang-Shu teve a visão de plantar uma igreja num bairro pobre na cidade de Seul, capital da Coreia do Sul. Essa igreja alargou as suas fronteiras e hoje é a maior igreja local, não de Seul, não da Coreia, mas de todo o mundo, com mais de 700 mil membros. William Wilberforce teve a visão de libertar os escravos da Inglaterra em 1789. E a partir de então dedicou a sua vida a esta causa. Em 1833, 4 dias antes da sua morte, a escravidão foi abolida na Inglaterra. Martin Luther King, em 1963, em pé nos degraus do Memorial de Lincoln, em Washington, capital dos Estados Unidos, levantou sua voz diante de uma grande multidão e disse: eu tenho um sonho em que um dia os meus filhos sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Esse pastor batista morreu como mártir dessa causa, mas sua visão libertou milhões de negros da segregação racial nos Estados Unidos. Bem verdade que hoje, nesses dias, a situação está um tanto quanto meio conturbada nos Estados Unidos, mas é o pecado desta nação que, pouco a pouco, está abandonando os princípios da palavra de Deus. Mas perceba que todos esses homens marcaram profundamente a localidade onde eles viviam, porque eles tiveram uma visão, um despertamento da parte de Deus para realizar a grandiosa obra de Deus e assim louvar o nome do Senhor. Mas me permitam ainda falar sobre Billy Graham, que teve a visão de evangelizar o mundo e viu estádios lotados de pessoas sedentas do evangelho. A visão de Billy Graham transformou no maior evangelista do século e possivelmente nenhum homem da história falou a tantas pessoas do evangelho de Jesus Cristo. E assim, irmãos, tantos e tantos homens e mulheres de Deus que foram despertados pelo Senhor, que tiveram o benefício de ter a sua visão alargada e que agiram assim para o louvor da glória de Deus em benefício daqueles que precisaram. E assim eu quero dizer a você que eu e você, nós precisamos pedir visão ao Senhor. Visão para ver os perdidos salvos, de ver os famintos sendo alimentados, de ver os presos sendo resgatados e devolvidos à família e à sociedade com dignidade, de ver a igreja
crescer para o louvor da glória de Deus. Mas, em segundo lugar, irmãos, não apenas tiveram uma visão, um despertamento. Aqueles homens, em segundo lugar, agiram com determinação. O versículo 4 vai nos apontar que aqueles homens tiveram várias dificuldades para levar o paralítico a Jesus, mas eles não desistiram. Vamos ver, então, quais foram esses obstáculos. Inicialmente, irmãos, se você quiser levar alguém à presença de Jesus, você vai ter que carregar essas pessoas para estarem diante de Jesus. O primeiro obstáculo que aqueles 4 amigos tiveram foi o peso do paralítico. Eles precisaram carregá-las na mente, no coração, na alma, literalmente nos braços. É necessário que possamos nos dispor a ajudar de corpo e alma aqueles que necessitam, aqueles que carecem. Uma outra dificuldade que aqueles homens tiveram, mas que não se deixou vencer, porque aqueles homens foram perseverantes, foi a multidão que não abriu espaço para eles. Eles poderiam se justificar dizendo: olha, por favor, licença, afasta um pouco, nós vamos chegar até aí, vamos levar esse nosso amigo à presença de Jesus, mas a multidão os impediu de prosseguir. E muitas vezes isso acontece conosco também. As pessoas vão obstacular, as pessoas vão nos desmotivar, as pessoas vão nos criticar, não é? Dizendo que tudo que já poderia ter sido feito foi feito, mas não se deixe levar, não se desmotive, não ouça esses falsos conselhos. Permaneça firme, ainda que a multidão não dê espaço para que você leve outras pessoas à presença de Jesus. Uma terceira circunstância que aqueles homens enfrentaram para demonstrar a sua perseverança é que eles não acharam lugar nem mesmo junto à porta. A multidão tornou-se uma muralha intransponível, impedindo completamente que o projeto no coração e na alma daqueles homens de levar o seu amigo à presença de Jesus fosse viabilizado. Eles queriam, eles necessitavam deixar aquele paralítico diante de Jesus, mas agora nem perto da porta eles poderiam deixá-lo. Mas isso não foi empecilho. Uma quarta dificuldade que demonstra a perseverança daqueles homens é que eles subiram com o paralítico para o telhado da casa. Eles foram ousados nessa determinação de levar aquele homem à presença de Jesus. Eles fizeram algo inédito, completamente inesperado. O projeto deles era arriscado, sim, difícil, sim, mas também foi algo altamente engenhoso. Eles não tiveram falta de disposição, eles utilizaram todos os recursos que eles possuíam, inclusive a eles próprios. Mas há uma quinta dificuldade que o texto nos aponta. Eles tiveram que destelhar a casa. Meus irmãos, isso revela coragem, esforço e risco dentro do empreendimento. Mas ainda assim eles estavam dispostos a tudo, menos, preste atenção nisso, eles estavam dispostos a tudo, menos a abandonar aquele amigo ao seu desalento. Sexta dificuldade que aqueles homens enfrentaram e que apontam para esse caráter de perseverança que eles tiveram. Eles desceram paralítico até onde Jesus estava. Se carregar uma geladeira e escada acima é algo complicado, imagine só subir com um homem aleijado para um telhado e depois descê-lo por meio de cordas. O homem deve ter alertado aos amigos: cuidado, gente, eu não quero que Jesus tenha que me ressuscitar, não é? Tamanha a dificuldade que estava acontecendo. A persistência engenhosa daqueles homens nos ensina que quando o caminho está bloqueado, devemos, irmão, buscar outros caminhos. Eles não desistiram por nada. Eles nos ensinam que devemos ter perseverança na oração, mas e também na evangelização. Não podemos desistir nem afrouxar nossas mãos quando se trata de levar uma vida à presença do Senhor Jesus. Nada deve nos deter de levar as pessoas aos pés do nosso Mestre. Em terceiro lugar,
Perceba, aqueles homens tiveram a visão, aqueles homens foram determinados. Em terceiro lugar, aqueles homens tiveram criatividade. No manual de como levar um paralítico à presença de Jesus, não há aquela informação de que, quando não houver jeito, faça isto ou aquilo. Eles estão enfrentando um problema novo e precisam achar uma nova solução. Não pensaram, vamos subir, abrir o teto e descê-lo aos pés de Jesus. Não é? Essa é a conclusão que eles chegaram diante das impossibilidades. Tentaram a porta, não foi possível. Tentaram a janela, não foi possível. Tentaram a porta da cozinha, não foi possível. Não havia entrada alguma. Então, vamos por cima e vamos abrir um espaço para colocar esse nosso amigo diante do Senhor Jesus. Eles estavam enfrentando dificuldades novas. E para dificuldades novas, irmãos, novas soluções são necessárias. A Escritura nos diz que não se pode colocar remendo novo em roupa velha. Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Não dá certo, vai rasgar, vai arrebentar, não vai satisfazer essa solução. Problemas novos, soluções novas. E precisamos suplicar a Deus sabedoria para a solução dessas questões. O telhado, provavelmente, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, era formado por vigas e pranchas, por cima das quais esteiras, ramos e galhos cobertos de terra batida eram colocados. Aqueles homens destelharam o telhado, desceram o homem do seu leito aonde Jesus estava. Cada geração precisa encontrar as respostas para o seu tempo. Perceba, eles mudaram o método, inovaram, foram ousados. Tem gente que diz, nós sempre fizemos assim, não podemos mudar. E o resultado? Quando acontece isso, vai se perder aquela geração. Temos de ter coragem, meus irmãos, de quebrar paradigmas. E perceba que todos os paradigmas da nossa geração, da minha geração, não servem, são inúteis para a geração atual, para a geração dos dias presentes. Precisamos inovar, sim. Precisamos ser corajosos, sim. Mas precisamos ser fiéis na exposição da palavra de Deus. Essa não muda, não sofre variação. Mas a metodologia precisa, sim, de inovação, se quisermos alcançar a geração dos nossos dias. Pense um pouco. Deus é criativo. Precisamos ter criatividade na abordagem, na comunicação e também nos métodos. A mensagem é sempre a mesma, mas os métodos podem e devem ser adaptados de acordo com as circunstâncias. Não é assim que o autor da carta aos Hebreus nos diz? Que antes, Deus nos falou de muitas e diversas maneiras, através dos sonhos, através de revelações, através dos profetas, mas hoje ele nos fala através do seu Filho. Hoje ele nos fala através da verdade revelada da sua palavra. Essa não muda, mas a metodologia para apresentarmos a palavra de Deus existem várias. Perceba que hoje está sendo difícil as pessoas andarem com a Bíblia de forma física. E por que isso? Porque hoje muitas pessoas têm a prática de andar com a Bíblia através do seu aplicativo, através do seu celular. Metodologias diferentes para a apresentação da mesma robusta verdade que faz a diferença na vida do homem. Irmãos, ainda há uma quarta situação que precisa ser partilhada. Aqueles homens também exercitaram uma fé verdadeira. O texto de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12, vai nos apontar que
Jesus é poderoso para fazer algo extraordinário. Nós não temos dúvida acerca disso. Mas perceba que aqueles homens creram que Jesus ia fazer o milagre. E Jesus teria poder para, se assim o quisesse realizar. E essa compreensão motivou aqueles homens. Esse entendimento fortaleceu essa convicção para que aqueles homens, então, pudessem ultrapassar todas as barreiras, todos aqueles reveses, confiando na graça e no poder do Senhor Jesus. Apesar de nenhum desses homens ter falado coisa, todos eles confiaram no Senhor Jesus. E por isso, irmãos, que não apenas eles se esforçaram, mas eles usaram todos as suas possibilidades, todos os artifícios para colocar aquele homem na presença de Jesus. E isso é o que realmente importou. A fé daqueles homens tocou o coração do Senhor, levando o evangelista a registrar a seguinte afirmativa, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Adolfo, comentarista do Evangelho de Marcos, citando Calvino e Bengel, diz que a fé do paralítico está ali incluída. Eles não poderiam fazer um milagre nem salvar aquele homem, mas eles poderiam levá-lo a Jesus. Levar o paralítico a Jesus era a tarefa deles. Perdoar e curar o coxo era a obra exclusiva do Senhor Jesus. A fé, meus irmãos, não é complacente nem inativa. Essa fé não é um salto no escuro, não é pensar ou lançar-se no absurdo, como pensa o filósofo existencialista Kierkegaard, mas uma fé operosa, que atua pelo amor. O milagre é Jesus quem faz, mas nós somos cooperadores de Deus. Levar as pessoas aos pés de Jesus é a sua, é a minha, é a missão da igreja. Se nós somos igreja, precisamos estar comprometidos e imbuir todos os esforços e ter uma fé dívida, perseverante em levar as pessoas aos pés do Senhor Jesus. Precisamos ter fé que Jesus vai salvá-las, curá-las e libertá-las. Precisamos evangelizar. E evangelizar, irmãos, implica em ter fé que a igreja vai continuar crescendo até a volta do Senhor Jesus. Me permita, então, retomar aquela ilustração da minha caminhada, para que você entenda. Eu havia perdido as minhas sandálias, o caminho era cheio de pedras, o sol escaldante, eu com muita dificuldade caminhando e machucando as solas dos pés por conta das pedras, queimando a sola dos pés porque não havia proteção, buscando aqui e ali uma sombra para que eu pudesse parar um pouco ali e repousar um pouco os pés doloridos para continuar a caminhada, mas eu precisava continuar caminhando porque eu tinha um propósito. O meu propósito era voltar para minha casa, porque eu sabia que quando eu estivesse na minha casa, eu estaria seguro. Quando eu chegasse na minha casa, eu poderia dispor de um novo calçado para proteger os meus pés. E quando eu chegasse em casa, eu teria água para saciar a minha sede. Eu teria água para tomar um banho, para poder limpar todo aquele suor, todo aquele esforço. Valeria a pena toda a dificuldade para voltar para casa. Eu sabia disso, porque eu sabia muito bem o que eu estaria encontrando quando eu chegasse na minha casa. Me permita lhe perguntar, a perspectiva do Evangelho do Reino de Deus não é exatamente essa?
que nós estamos nesse mundo de passagem e que nós estamos caminhando para voltar para casa. A Jerusalém Celestial não é a nossa pátria, não é a nossa casa, e que nós, durante essa caminhada, sofremos muitos infortúnios, muitas dificuldades, machucamos os pés, as mãos, o nosso corpo, mas nós sabemos que precisamos permanecer nesta caminhada. Imagine, então, aquelas pessoas que estão mortas e nem sabem, que estão caminhando para o inferno e acham que estão curtindo a vida. Eu e você somos responsáveis, diante dessa trajetória, diante de todo esse esforço, para voltarmos para a casa do nosso Pai. Nós precisamos conversar com aqueles que estão ao nosso lado, que estão ao longo dessa jornada, para que possamos consolá-los, possamos adverti-los, possamos anunciar o reino da graça de Deus em Cristo Jesus. Porque quando nós chegarmos de volta à nossa casa, todo o nosso sofrimento ficará para trás. Nós só teremos a alegria de sermos recebidos no seio da nossa família, de desfrutarmos de todas as benesses que já desfrutamos hoje, mas lá, com toda a plenitude, na intensidade máxima de todas as promessas do Senhor. Por isso, irmãos, eu quero lembrar a vocês, vale a pena que sejamos perseverantes. Não apenas na nossa caminhada particular, mas também que sejamos perseverantes em levarmos outros à presença de Jesus durante a nossa caminhada, durante a nossa peregrinação aqui nesta terra. Que eu e você sejamos desafiados pelo Senhor e no Senhor, e que vejamos a ação de Deus de forma maravilhosa, de forma esplêndida, tornando a minha e a sua vida instrumentos da graça de Deus, para que outros sejam alcançados, libertos, curados. E aí vamos descobrir que a caminhada que iniciamos sozinhos, nós vamos ter outros irmãos caminhando ao nosso lado. E acima disso, ou além de toda essa multidão que caminha conosco, o Senhor Jesus, que caminhava ao nosso lado antes mesmo de nós termos essa compreensão. E é Ele que nos faz ser perseverantes. Glória ao nome do Senhor. Quanto a nós, sua igreja, sejamos renovados no amor, na esperança e na graça de Deus em Cristo Jesus. Que Ele abençoe a sua vida e torne cada vez mais a sua vida frutífera para a glória do Senhor e para o crescimento do seu reino sobre a face da terra. Que Deus assim lhe abençoe e abençoe a sua casa e lhe conceda um bom dia na presença do Pai. A palavra está com o nosso dirigente, presbítero Mário. Louvado seja Deus pela sua palavra, fiel, onde nesta manhã nos trouxe um despertamento de visão, né? E que possamos realmente agir com determinação e criatividade. E não só isso, e principalmente ter uma fé verdadeira. Que Deus abençoe nosso pastor diante dessa exposição da palavra de Deus que veio aos nossos corações. Nós temos que agir, meus amados irmãos. É muito bom ouvir, é ótimo ouvir. Aquele paralítico não só se conformou em querer ouvir os amigos, ele atribuiu essas quatro pontos. Além de ter o despertamento, a visão, eles agiram com determinação e houve a criatividade. Não fugiu do padrão, houve uma criatividade onde ali foi revelada uma fé verdadeira e operosa. Que a amada igreja que hoje ouviu, vocês que estão no Zoom ao vivo e também no YouTube, que o Espírito Santo de Deus possa
lhe incomodar com essa palavra. Vamos, antes de fazer a oração final, vamos ouvir mais um louvor. Vamos escutar nosso presbítero Cícero. Outra vez diante de ti abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas-me no calor deste lugar. Eu venho me derramar e dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar e dizer que sou grato, me derramar, dizer que és Fez-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças e fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas-me o ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, e dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou dizer que sou dizer que sou Aleluia. Vamos convidar mais uma vez nosso pastor para fazer a oração final e interpretação de bênção neste momento. Santo, bendito, maravilhoso, gracioso Deus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Graças, ó Deus, pelo privilégio e damos graças a Deus pelo privilégio de podermos, nesta manhã, termos estado durante esse tempo dedicado ao Senhor, cultuando ao Senhor, na beleza da sua santidade, e não apenas isso, mas nos deleitando na tua presença, Senhor. Mas nos deleitando na tua presença, Senhor. Como isso é bom, como isso enche o nosso coração de alegria, como isso nos faz transbordar
ó Deus, como isso age de forma tão positiva e tão efetiva no nosso filhos, consolados, alimentados. Nós nos sentimos, ó Deus, despertados e motivados a pregar a tua santa e bendita semente do Evangelho, a vivermos de acordo com esses preceitos, a podermos falar, anunciar, divulgar a Cristo Jesus. Razão pela qual, Pai, nós queremos suplicar humildemente. Toma a cada um de nós em tuas mãos. Nos aprimora, Senhor, que não te agrada. E que sejamos tornados instrumentos afiados, instrumentos preparados nas apenas a glória do Senhor. A Igreja Presbiteriana da Fazenda Grande. Não se pequeno que sejamos, pela falta de recursos, pela O som, irmão. Tá sem áudio. Amém. Jesus está ouvindo.
Deus os abençoe. Nós ouvimos pela fé, reverendo. O microfone estava fechado, mas Deus ouviu as orações. Amém? Perdão, Mário. Tranquilo. Repita aí, por favor. Nós dissemos que nós ouvimos a oração pela fé, porque o microfone do senhor ficou fechado. A gente não quis interromper, porque o senhor estava na oração, mas estava fechado o microfone. Me parece que a internet caiu aqui e eu fiquei só no celular, né? Então, me permita orar novamente, por favor. Oração mais breve. Nós vamos orar e encerrar breve. Oh, Deus, muito obrigado pela palavra que foi exposta. Muito obrigado porque a internet não caiu, a não ser agora, nesse momento final. E nós queremos agradecer ao Senhor que a tua palavra tenha trazido e tenha nos incomodado, no sentido que nós precisamos nos levarmos com coragem, com ousadia, com inteligência, com criatividade para realizarmos a tua obra. Que a tua obra não será impedida pela falta de recurso, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. A tua obra não será impedida porque muitos são aqueles que se levantam e poucos são os trabalhadores, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Mas, ó Deus, desperta a tua igreja, para que haja santo temor e tremor nos nossos corações, e assim nós venhamos, com comprometimento e em fidelidade do Senhor, fazermos a tua obra. Ajuda este teu povo da Fazenda Grande e motiva o nosso coração a que possamos frutificar a 30, 60, 100 por 1 para a glória do nome do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, ide em paz acobertados na maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. O amor de Deus, nosso bondoso, eterno e paciente Pai, e nas ternas comunhões, colações, no poder e virtudes do Santo e Divino Espírito, que repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhados em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Até nesse sistema de internet, meus amados irmãos, nós temos que ser perseverantes. O recado, não vou colocar como recado, mas a exposição da palavra de Deus foi dada aos nossos corações hoje, que possamos colocar em prática. Os 4 homens aqui, eles tiveram um despertamento, uma visão, eles agiram com determinação, ele teve criatividade e teve uma fé verdadeira e operante, que nós também sabemos que não podemos estar nos lares, fazemos como nós fazemos antes de ir lá visitar e tal, mas podemos clicar, podemos telefonar, podemos mandar uma mensagem, vamos usar a criatividade também. Nós temos que evangelizar, meus amados, nós temos que perseverar nisso e crer que Deus, na sua infinita graça, vai operar na vida dessas pessoas. Vocês que nos ouvem no canal do YouTube, vocês que adentraram também no Zoom, a exposição da palavra foi dada hoje pela manhã. E nós continuamos a convidar a vocês, à noite, estarmos juntos, às 19 horas também. Que convide, chame, fale com outras pessoas, espalhem para os canais das mídias o nosso endereço para o culto à noite. Queremos também agradecer mais uma vez vocês que estão ao vivo no canal do YouTube. Muito obrigado pela sua presença, nossos irmãos da igreja que está aqui conosco no Zoom, a família do presbítero Cícero, a família do pastor Eugênio, a irmã Alci, junto com sua família, a irmã Ana Paula, a família Mendes, que está aqui conosco, a irmã Nivalda, a Marinalva, a família de Júnior, Núbia, que se encontra conosco aqui também, Ednete, estou aqui passando para ver, né? Edna. Então, louvado seja a irmã Vera, louvamos a Deus, irmã Vera, realmente com contentamento eu ter passado na sua casa ontem, ficamos muito felizes mesmo, a igreja continua orando pelo Felipe, continua orando pela família da irmã Vera, vamos continuar orando pelo o sobrinho de Cícero, que saiu do hospital, louvado seja Deus por isso, continua a orar pela saúde do pastor Ezequiel,
está se recuperando. Orar para aqueles que estavam de Covid, agora estão se recuperando. A irmã Neide está recuperada também. Hoje a internet não falhou tanto. Louvado seja Deus. É motivo de alegria, amados irmãos. É motivo de perseverança nessa continuidade de trabalho. Orar como diz aí o mundo, o novo normal. Estamos na expectativa de retornar ou não. Algumas igrejas já retornaram, outras estão ainda com certa cautela. Por isso que nós convidamos a você, além de vir à noite cultuarmos a nosso Deus, amanhã à noite tem um momento de oração. Meus amados irmãos, é um momento maravilhoso. Se você tiver disponibilidade de entrar para orar, é muito bom. Na terça-feira também, na mesma situação, estamos no momento de oração também. Na quinta, a continuidade do estudo bíblico. Estou perdendo, mas vou retornar agora. Está muito bom o estudo bíblico. E se assim Deus permitir, novamente é o domingo. Louvado seja Deus por esse momento. Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos. E vou retornar ao pastor para dar as palavras finais. Muito obrigado a vocês que hoje estão nos assistindo ao vivo. Reverendo. Amém, presbítero. Faço minhas suas palavras, a nossa alegria, né? Cada um dos irmãos que está conosco, que esteve conosco, e reitero o seu convite para que possam estar nas demais programações do dia de hoje. Lembrando que nós teremos culto da congregação Getsemane de 18 às 19 horas e o culto da Igreja Fazenda Grande de 19 até o tempo que Deus nos permitir, suplicando sempre a sua graça para que Ele mantenha, né, a internet com estabilidade e possamos com alegria adorar o Senhor desta forma que Ele nos tem concedido. Vamos continuar orando, suplicando a graça de Deus por aqueles irmãos que estão na linha de frente, né, que estão nos hospitais, que estão nas clínicas, que Deus esteja guardando e preservando o seu povo. Vamos continuar orando para que Deus restaure a saúde daqueles irmãos que estão enfrentando dificuldades e vamos orar também suplicando que Deus nos dê a graça e a iluminação de podermos encontrar um novo local para nos reunirmos e adorarmos o Senhor, não é, de acordo com o final desta pandemia. Então, quem sabe, não é, durante esse meio tempo, não é uma prova. E eu espero que, durante essa prova, nós possamos ser encontrados fiéis no Senhor e para a glória dEle, né? A gente sabe que, ao final de cada prova, irmãos, está nos aguardando a bênção de Deus. Então, veja a pandemia como uma prova e saiba que, quando a prova passar, a bênção de Deus vai alcançar a sua vida. Pense também que essa transição que nós estamos hoje, não é, tem a ver também da nossa instalação, né? Tem a ver também com a outra prova. Como é que nós vamos sair de onde nós estamos para ir para um outro lugar? Irmãos, é Deus que faz a obra. Agora, o que nós precisamos é sermos fiéis no Senhor e podermos, então, nos dispormos a obedecer. Não é? A irmã